Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Está começando agora, seu Códice. Você já se perguntou, qual o destino dos apóstolos de Cristo? Como e por que foram mortos? Pois bem, neste vídeo falaremos apenas sobre qual fim tiveram os principais apóstolos. Sem mais delongas, roda a vinheta Rony Cledson. Apóstolo André. André foi um dos primeiros missionários estrangeiros da fé cristã. Diz a tradição que André viveu seus últimos dias na Síria, ao norte do Mar Negro. Mas um livreto intitulado Atos de André, provavelmente escrito por volta do ano 260 d.C., diz que ele pregou primariamente na Macedônia e foi martirizado em Patras. Diz ainda que ele foi crucificado numa cruz em forma de X, símbolo religioso conhecido como Cruz de Santo André, apóstolo Bartolomeu. Não existem muitos relatos sobre a história de Bartolomeu no Novo Testamento. Existem certas tradições na história da Igreja, que especulam sobre sua vida no período da Igreja primitiva. No geral, elas dizem que ele pregou o Evangelho na região da Ásia Menor. Essas tradições também falam sobre seu possível martírio, mas diferem na forma como isso ocorreu. Uns dizem que ele foi esfolado vivo antes de ser crucificado. Outros dizem que ele foi açoitado até a morte. No entanto, existem muitos conflitos entre tais histórias, tornando essas tradições nada confiáveis. O testemunho do Novo Testamento é tudo o que realmente se sabe de certo sobre quem foi Bartolomeu. Apóstolo Tiago, filho de Alfeu. Por não haver informações concretas sobre a vida, ministério e fim da vida de Tiago, filho de Alfeu, especula-se que tenha sido crucificado. Apóstolo Tiago, filho de Zebedeu. O apóstolo Tiago foi o primeiro dos apóstolos a sofrer martírio, sendo executado à espada por ordem de Herodes Agripa I, por volta de 44 d.C. Assim, não devemos confundi-lo com outro Tiago que aparece nos capítulos seguintes do livro de Atos, no qual lidera a igreja em Jerusalém, apóstolo João. Segundo a tradição, ele cuidou da mãe de Jesus enquanto pastoreou a congregação em Éfeso, e que ela morreu ali. Em seguida, foi preso e levado a Roma para ser exilado na ilha de Patmos. Acredita-se que ele viveu até avançada idade, e seu corpo foi devolvido a Éfeso para sepultamento. Apóstolo Judas, não Iscariotes. Um historiador chamado Eusébio, diz que Jesus uma vez enviou esse discípulo ao rei Abigar, da Mesopotâmia, a fim de orar pela sua cura. Segundo essa história, Judas foi a Abigar depois da ascensão de Jesus, e permaneceu para pregar em várias cidades da Mesopotâmia. Porém, outra tradição diz que esse discípulo foi assassinado por mágicos na cidade de Suanir, na Pérsia, sendo ele morto a pauladas e pedradas. Apóstolo Judas Iscariotes. No livro de Mateus, capítulo 27, diz que ele, cheio de remorso, foi se enforcar. Apóstolo Mateus. Não se tem notícias de Mateus desde o dia de Pentecostes. Segundo pesquisadores, ele passou seus últimos anos pregando na Pártia e na Etiópia, sendo martirizado na cidade de Nadabá, em 60 d.C. No entanto, não podemos confirmar a veracidade desta informação. Apóstolo Filipe. Também não temos muitas informações acerca do seu ministério e morte. Algumas informações dizem que ele pregou na França, outras dizem que ele pregou no sul da Rússia, na Ásia Menor, ou até na Índia. Apóstolo Simão Pedro. A tradição diz que a Basílica de São Pedro em Roma está edificada sobre o local onde ele foi sepultado. Escavações modernas sobre a antiga igreja exibem um cemitério romano muito antigo e alguns túmulos usados apressadamente para sepultamentos cristãos. Uma leitura cuidadosa dos evangelhos e do primitivo segmento de Atos tenderia a apoiar a tradição de que Pedro foi figura preeminente da igreja primitiva. Também não se sabe ao certo, sobre a sua morte, apóstolo Simão Zelote. Por existirem diversos relatos conflitantes acerca do seu ministério, não é possível chegar a uma conclusão. Apóstolo Tomé. Segundo a tradição, Tomé tornou-se missionário na Índia. Afirma-se que ele foi martirizado ali e sepultado em Milapore, hoje subúrbio de Madrasta. Seu nome é lembrado pelo próprio título da igreja, Martoma, ou Mestre Tomé. Apóstolo Matias. Após a morte de Judas, Pedro propôs que os discípulos escolhessem alguém para substituir o traidor. Assim, lançaram sortes para decidir a questão, e a sorte recaiu sobre Matias. O nome Matias é uma variante do hebraico Matatias, que significa dom de Deus. Infelizmente,
A Bíblia nada diz a respeito do ministério de Matias. Pois é, meus irmãos, como já dizia o nosso Cristo: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem, por causa do meu nome. Existe um preço a pagar, por seguir a Cristo. Mas saibam que vale a pena. Então é isso, meus amigos, o vídeo chegou ao fim. Espero que tenham gostado. Se inscreve em nosso canal. Se gostou do vídeo, deixe o like, e não esqueça de comentar o que você achou. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Ah, quase esqueci, kkkk. Compartilhe este vídeo. Acredito que, além de ajudar muitas pessoas em relação ao conhecimento, irá não só nos ajudar com o crescimento do canal, mas nos estimular a elaborarmos mais vídeos. Recapitulando: siga, curta, comente e compartilhe.